boa noite, meus lindos. Mais uma quarta-feira de matemática aqui na Passeio ao Vivo, para que você consiga dar uma atualizada nos seus estudos, para que você se sinta bem também, a gente finalizar a noite da melhor forma possível com matemática, né? Mais uma quarta-feira. Você que está aqui de noite assistindo isso nesse horário, você é um lutador, um vencedor, tá? Eu vou dar aquele recado de sempre: pare de lavar a louça, saia da esteira da academia e preste total atenção na aula de hoje. Uma aula muito importante, tá? Onde eu trago aqui porcentagem e juros, né? Eu poderia até chamar isso de matemática financeira, porque eu acho o termo mais apropriado, tá? Alguns alunos sempre falam assim, né? Professor, a parte de juros simples e compostos, né? Eu preciso dar uma atenção especial para que eu consiga me sair muito bem na prova, eu preciso dar uma atenção para esse tipo de assunto. Eu falo para você estudar porcentagem e, assim, matemática financeira, porque esses dois tópicos fazem parte desse conteúdo, né? E essa parte de juros simples e compostos ela é mais específica, porque você vê muito isso na escola. Mas a incidência desse assunto na prova do Enem ela não é tão grande. É claro que você vai ter o contexto financeiro na prova, sempre vai ter. Contexto de venda, contexto de receita, custo, lucro, quantidade de coisas, isso vai estar muito presente. Agora, se for aplicado diretamente no juros simples e composto, naquela fórmula lá do J-City, né? Da capital vezes taxa vezes tempo, ou da fórmula dos juros compostos, isso geralmente não vai estar tão presente assim na prova. Então eu trouxe algumas questões, claro, assim, mais de matemática financeira, outras de juros simples e compostos, porém numa incidência muito mais baixa. Trouxe menos questões desses assuntos, porque não está tão presente. Agora, se você pega questões de porcentagem e que fala sobre sistema monetário, que fala sobre uma empresa que está vendendo tal, que quer lucrar tanto, aí cai muito, muito na prova. O maior exemplo disso, se você pegar o cadernão da Passeio, você pega lá na parte de juros, de porcentagem, acho que tem uma parte dedicada só a isso, né? Voltado mais para matemática financeira, acho que é um dos maiores subtópicos que tem aí no cadernão, porque tem muita questão. São as 80 questões só disso daí. E eu tirei algumas questões dessa parte do módulo para a gente ver aqui hoje, conseguir resolver essas questões e eu passar para vocês as melhores dicas de como você pode se dar bem dentro desse contexto. Só lembrando, essa parte de receita, custo e a parte de lucro, ela é muito utilizada na prova, tá? Ele pode ser utilizado diretamente na parte de porcentagem, assim como a gente pode ser utilizado na parte de funções. E geralmente vai se tratar de uma função de segundo grau, tá? Pode ser feito como uma função do primeiro grau também, não tem nada que impeça, porque tudo depende das expressões, mas a função quadrática geralmente é a favorita para ele conseguir unir esses conhecimentos. Beleza? Vamos dar prosseguimento na nossa aula aqui. Hoje eu trouxe para vocês questões muito boas. Olha, página 291 da questão 11. Pega esse cadernão e vamos fazer isso daqui. Vamos olhar qual é o nosso verbo de comando aqui, gente. Onde ele está falando para a gente da seguinte maneira. A classificação com sua respectiva justificativa foi. Então veja, eles classificaram a proposta de aumento e justificaram essa classificação. Até então não me disse muita coisa. Vamos voltar aqui. A gente tem uma tabela para comparar os valores. Questão muito padrão da prova, onde você vai calcular alguma coisa, pegar esse resultado e analisar conforme a tabela, para que você veja qual é a classificação de acordo com o resultado que você encontrou. Então nós temos aqui, considere que uma categoria de trabalhadores que recebeu uma proposta de aumento salarial, ou nós temos aumento salarial de 10%, e que a taxa de inflação do período correspondente tenha sido de 5%. Então nós temos essas duas informações aqui, tá? Nós temos que o aumento é 10%, vou colocar aqui em cima, ó. O aumento é igual a 10%, e nós temos uma taxa de inflação de 5%. Inflação igual a 5%. São essas duas informações que eu tenho até o momento. Voltando para o início da questão, nós temos aqui uma pequena fórmula que a gente precisa entender o que é que isso significa. O ganho real de um salário R, então a gente está dizendo aqui que R significa o salário, é a taxa de crescimento do poder de compra desse salário. Ele é calculado a partir do percentual de aumento dos salários e da taxa de inflação, referidos ao mesmo período. Algebricamente, pode-se calcular o ganho real pela fórmula. Então ele está entregando para a gente a fórmula sobre o poder de compra do salário dessa pessoa aí, né? E ele está dizendo para a gente que I é o percentual de aumento, ou seja, é aquele valor que a gente já anotou aqui atrás,
E a parte do F é a taxa de inflação, que a gente também já anotou aqui também. Então, são essas duas informações que nós temos, ó. Nessa equação toda, nós temos três variáveis, a R, o I e o F. O I é aumento, o F é inflação. Nós não temos o R, que é justamente o salário, e é isso que a gente precisa classificar. Então, tendo em vista esses dois valores, nós vamos utilizar os 10% e os 5% lá na nossa fórmula. Lembrando, conhecimentos muito básicos de porcentagem, 10% é 10 sobre 100, isso vai ficar igual a 0,1, tá? Isso é igual a 10%. A mesma coisa funciona para o 5%, que vai ficar 0,05. Beleza? Coloquei ao contrário aqui, ó, o professor tá doido. É 0,05. Vamos colocar aqui. 0,05 é igual a 5%. E nós vamos utilizar esses dois valores para a fórmula que ele colocou. Ó. 1 mais R, que é igual a 1 mais I. Acho que é 1 mais F agora. É 1 mais F. Então, nós vamos substituir. Na verdade, isso vira uma equação fracionária de primeiro grau, né? Junto com números decimais aqui, onde o nosso valor de R é o que a gente vai pegar essa letra, né? E deixar ela isolada no final, porém, o valor do I a gente já sabe. Que tem aqui, ó. O nosso valor do I, ele está sendo representado pelo aumento. O nosso aumento foi de 10%, consequentemente 0,1. Agora, a nossa inflação está sendo 0,05. Ou seja, eu tenho 1 mais R, aqui em cima vai ficar 1,1, aqui embaixo vai ficar 1,05. Nós temos essa divisão aqui. Aqui vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu tenho 1,1, 1,05. Você pode ignorar essas vírgulas, né? Colocar isso só depois. Veja que, na verdade, eu vou até multiplicar esses valores por 100 para facilitar o meu cálculo, porque isso fica mais preciso na hora de você fazer a conta. No caso, a gente, como tem duas casas decimais no denominador, você multiplica isso por 100 para se livrar dessas vírgulas, tá? Que é que a gente vai encontrar aqui, ó, 110 dividido por 105. Vamos fazer isso aqui agora. Ó, multiplica por 1, que vai ficar o próprio 105, sobra 5, bota o 0, bota a vírgula. Bom, aqui tem que ser por 0, né? Ficou parecendo um 6. Tem que ser o 0 aqui, justamente porque eu já não tenho mais valores disponíveis para baixar na minha conta. Então vai ficar o 50, aqui vai ficar 4. 105 vezes 4, vamos ver. 20, 420. Isso aqui vai ficar 80. Deixa eu apagar essa conta para não ficar essa poluição visual aqui, ó. Vai ficar esse 80, vamos colocar um 0. Bom, se eu colocar 105 para chegar próximo de 80, se eu colocar o 7, 35 sobe 3, 735, é isso mesmo. Então, nós temos aqui o valor dessa divisão como 1,047. Como eu tenho 1 mais R igual a valor e eu quero encontrar o valor de R, eu vou simplesmente pegar esse valor de 1 e passar subtraindo, né? 1,047 menos 1 sobra apenas a parte decimal, 0,047. Esse é o valor de R, porém, quando você vai olhar esse número lá na tabela, você tem que tomar um cuidado. Porque na tabela ele está falando sobre porcentagens, e aqui eu estou falando de um número decimal. Ou seja, para transformar esse número em porcentagem, você multiplica ele por 100. Nós vamos ter aqui 4,7%. 4,7% se encontra em regular. Maior ou igual a 1,5, menor do que 5%. Aí a gente consegue marcar regular, porque o ganho real seria de aproximadamente 4,7%, a alternativa letra C. Então não é uma questão difícil, fala sobre contexto financeiro, porém nada mais é do que uma questão que fala sobre função do primeiro grau, né? Traz o contexto financeiro, falando sobre função do primeiro grau na sua resolução, né? Uma equação fracionária, mas as únicas coisas que você precisa ler e interpretar é pegar a informação e substituir no valor correto, porque daqui para baixo a conta. Não tem muito o que se fazer. É aquilo que eu digo, ó, você acabou de se deparar com operações com números fracionários, tá? E equação do primeiro grau.
tudo que vem da matemática básica. Então, se você não sabe muito bem, está penando nessa parte de matemática básica, operação com decimal, você pode saber o conteúdo que for. Se você errar a conta, você vai errar a questão. Então, pelo amor de Deus, você é aluno da Passeio ao Vivo, você é aluno do professor Zidane e você não erra isso daqui, tá? Esse é o tipo de questão que você vai ler, vai entender, vai resolver e a sua TRI vai ficar linda para você. Ó, página 294, questão 20. Vamos lá, vamos entender isso daqui, ó. Esse supermercado corresponde à loja. Ele quer saber qual é a loja que nós vamos escolher. Agora vamos ver as condições, né? Em determinado dia, nos 5 supermercados da rede que vendem os packs da forma descrita, os registros do valor unitário de lata de suco para o cliente que comprava 2 packs eram diferentes entre si conforme os dados. Tá, ainda não tem informação suficiente. Vamos desde o início, né? Infelizmente tem questões que são chatas. Vamos lá. Uma rede de supermercado vende latas de suco em packs, com 12 latas. A venda é feita da seguinte forma. Se você compra um só, ele é vendido por 21,60. Agora, se você comprar 2, o segundo vai ter 40% de desconto. Bom, eu vou anotar isso daqui. Ó. Vou colocar da seguinte maneira. Se eu comprar o primeiro pack, eu tenho um valor fixo de R$ 21,60. Agora, se eu for comprar o segundo, o que é que vai acontecer? Você vai ganhar um desconto de 40%. Gente, ganhar um desconto de 40% é você pagar esses 40% a menos. Ou seja, é muito melhor que você utilize a porcentagem complementar. Receber 40% de desconto é a mesma coisa que você pagar 60% daquele valor. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, 60% multiplicado pelo preço do pack, que é 21,6, tá? Isso daqui é a mesma coisa que eu pegar 0,6 multiplicado por 21,6. Vamos ver quanto é que isso dá. Multiplicado por... Vamos botar por 6, né? Para deixar minha conta mais reduzida, não ficar essa ruma de zero. Depois eu acrescento essa casa decimal aí. Vamos colocar aqui o 36, 9 e 12. 1.296. Tem a vírgula essa daqui. E tem essa daqui, são duas casas decimais, 12,96, é o que eu tenho. Ou seja, se você compra o primeiro, paga o valor completo. Comprou o segundo, recebeu um desconto. E aí você vai pagar R$ 12,96. Próximo passo. Vamos somar isso daqui, né? Para ver quanto é que isso vai dar. Porque ele está falando o seguinte, ó, costuma disponibilizar também o valor unitário do produto em cada uma das situações de compra. Para obter esse valor, basta dividir o total que você gastou pela quantidade de latas adquiridas. Então, veja só, se você está recebendo desconto, você está pagando um valor mais barato em cima de cada valor unitário dessas latas. Cada lata está saindo por um preço menor, né? Então, quanto que você gastou no total? Vamos lá, 21,6 ou 21,60, tanto faz, somado com 12,96. Aqui nós temos 6, aqui fica 15, aqui vai ficar 4 e aqui 3. 34,56, coloca a nossa vírgula, é isso que você está gastando, tá? Para realizar a compra. Claro, está saindo no lucro porque você ganhou um desconto. Olha a questão que é que ela está falando para você. Pega o total que você está gastando e divide pela quantidade de latas que você adquiriu. Então, veja só, pega o seu 34,56, vamos colocar ele aqui, e vamos dividir ele por quanto? Se você comprou 2 packs, cada um possui 12. Então, você pode dividir isso por 24. Então, vamos fazer o seguinte, ó, 24 dividido por 1, que vai ficar, vezes 1, que vai ficar o 24. 34 menos 24 vai ficar 10. Baixou o número 5, tá? Agora, eu posso pegar... Não, 24 vezes 5 vai passar, né? 24 vezes 4, que vai ficar 96. 96, de fato. Então, aqui vai ficar 96. 105 menos 96 vai ficar igual a 9. Bom, baixa o 6, ficou 96 de novo. Notícias boas, 1,44 é o nosso resultado. Então, basicamente, você está pagando por lata
R$ 1,44. E essa diferença de preço sem o desconto com o desconto, você vai encontrar isso na loja 3, ou seja, você vai marcar a letra C. Ó, é uma questão de matemática financeira, é uma questão que trabalha a parte de desconto, ou seja, um conceito básico de porcentagem, e é uma questão que ela te diz aqui diretamente o que é para fazer. Ó. Para obter esse valor, divida o total gasto pela quantidade de latas. Qual é o total que você está gastando? O primeiro pack completo, mais o segundo com um desconto. E aí você divide pela quantidade total de latas que você comprou. Então é uma questão muito direta no que se fazer e que ela informa para você o que é para ser feito, tá? Conceitos básicos e básicos de porcentagem. Vamos lá, ó. Página 296, questão 27, nós temos aqui uma questão, novamente, né, a maioria das questões vamos falar sobre matemática financeira, questões de dinheiro. Todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de dinheiro? Inclusive para quem está na dívida ama, né? Inclusive eu. Então é claro que a gente precisa saber esses conceitos que são muito importantes que caem na prova. Vamos ver essa questão aqui, ó. Para que essa empresa alcance o lucro planejado, qual deve ser o valor de venda em real de um aparelho celular desse modelo no segundo semestre? O que importa é isso daqui, ó, no segundo semestre. Vamos lá, no ano em que uma empresa lançou o seu novo modelo de celular no mercado brasileiro, investiu 45 milhões de reais no primeiro semestre em cada uma das 5 regiões do país. Essa informação é muito importante, ó, em cada uma. Veja, se eu estou pegando 45 milhões, eu investi por cada uma dessas regiões. Eu vou escrever aqui investimento. O investimento ele está sendo referente a 45, vou colocar um M maiúsculo de milhões. Só que esse investimento ele está sendo replicado para 5 estados, né? Para 5 regiões, perdão, 5 regiões do país. Então vamos pegar esses 45, vamos multiplicar ele por 5. Porque a gente consegue encontrar o investimento completo, né? Então aqui a gente vai ter 5, sobe 2. 5 vezes 4 vai dar 20, 22. 222, agora nós temos o investimento completo. Tinha por região, agora é basicamente no Brasil inteiro. Ele está investindo 225 milhões no total. Beleza. Agora, colocando à venda 30 mil aparelhos por região. Veja, novamente, por região. Eu vou escrever aqui quantidade, tá? Ó, quantidade. Vou até colocar uma cor diferente. Quantidade. Essa quantidade ela está sendo de 30 mil, né? Cadê? Me perdi. 30 mil aparelhos. 30 mil aparelhos multiplicado por 5, já que são 5 regiões. Gente, 5 vezes 3 dá 15. Aí coloca os zeros. Isso vai dar 150 mil aparelhos vendidos por todo o Brasil. Essa é a quantidade, guarde isso daí. No primeiro semestre, todos os aparelhos colocados à venda foram vendidos. Então, os caras estão bem, viu? Gerando um lucro total de 30 milhões de reais. Veja, um lucro total. Ele não está considerando aqui esses 30 milhões por região. Ele está considerando o país completo, o Brasil inteiro. Então, esse lucro, ele não vai ser multiplicado por 5 como a gente está fazendo, né? Porque ele está falando justamente que o lucro é do país, da região inteira, do país todo. Então, vamos escrever aqui. Lucro está sendo igual a 30 milhões, né? 30 milhões. Vamos colocar o 30 e o M maiúsculo. Vou deixar mais resumido. No segundo semestre, a empresa decidiu que faria o mesmo investimento. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou separar isso daqui. Eu peguei na régua e eu fiquei com medo agora porque Rafael tá doente, né? Rafael adoeceu e eu lembrei agora. Se eu ficar gripado, culpa de Rafael, porque tá proliferando bactérias aqui no estúdio da Passei ao vivo, né? Mas é um cara assim, trabalhador, né? Veio trabalhar doente, mas corre o risco de deixar tanto o professor doente, assim como a produção também. Né? Inclusive, Joseph e nossa rainha Jana, pelo amor de Deus. Se a gente ficar doente, é culpa de Rafael. Ó, aqui vai ser primeiro semestre. Misericórdia. Eu vou botar só
botar só um, que aqui ficou muito apertado. Primeiro semestre. E do outro lado, eu vou colocar o segundo semestre. Espera aí que eu estava tentando escrever com a borracha aí. O bicho tá ficando doido. Segundo semestre. Aí ele está dizendo bem assim, no segundo semestre, a empresa decidiu que faria o mesmo investimento. Então, o investimento de 225 milhões, ele vai permanecer o mesmo. Eu vou investir o mesmo dinheiro. Aí ele está falando o seguinte, ó, decidiu que faria o mesmo investimento e colocou à venda a mesma quantidade de aparelhos por região. Então, o valor não está mudando ainda. Por causa da demanda observada, a empresa considerou que todos os aparelhos desse modelo fossem ofertados sejam vendidos. E, além disso, planeja obter um lucro total 10% maior no segundo semestre do que no primeiro. Então, o investimento é o mesmo, a mesma quantidade de telefones, porém, para que você tenha um lucro maior, você precisa aumentar o preço desse produto, né? Então, veja, ele está falando para a gente que o lucro precisa ser 10% a mais. Veja, ó, vou escrever aqui para você. Ó. Lucro, ele quer que seja 10% a mais. Essas contas com a porcentagem assim, 10% de alguma coisa, é muito tranquila, né? Porque se a gente pega 10% de 30 milhões, ó, 10% de 30 milhões, isso é igual a 3 milhões, né? Só que, veja, é a mais. É como se você tivesse, se você quiser fazer de uma outra forma também, né? 10% a mais, ou você pode dizer 110% de 30 milhões. Gente, 10% é basicamente você tirar esse zero daí e tirar o zero do 30 milhões lá, né? Vai ficar 3 milhões. Então, 10% de 30 milhões é 3 milhões, tá? E aí você pega esse 10%, como ele é a mais, você precisa somar esses valores. Então, basicamente, esse 110% de 30 milhões, ele vai ficar igual a 33 milhões, tá? Isso daqui, ó. Eu tenho 30 milhões, 10% é 3 milhões, como é 10% a mais, 30 milhões mais 3 milhões, 33 milhões. É o que a gente quer, tá? Lucrar, né? É o que a gente quer lucrar, isso daí. Só que ele está falando o seguinte, para que essa empresa alcance o lucro, que é esse daqui, esse é o lucro planejado, tá? Isso aqui é o lucro que ele quer. Para que essa empresa alcance esse lucro, qual deve ser o valor de venda? Gente, isso daqui tem um conceito nessa questão que fala justamente sobre o que eu falei de receita, custo e lucro. Porque essas três variáveis, elas sempre vão se relacionar. Veja, eu estou com esse investimento que é de 225 milhões. É o que a empresa está gastando, está colocando, investindo esse dinheiro para depois vender. Com a venda, é gerada uma receita. E com a sua receita, você obtém um lucro. Então, para pensar comigo aqui. Ó. Se o lucro ele é de 33 milhões, e essa parte do investimento? Né? Eu investi. E a receita? Tem a equação famosa, né, de matemática financeira que a gente sabe que lucro ele é, escrevi errado, pelo amor de Deus, lucro, vou botar aqui de novo, ó, é igual, eu vou escrever receita menos o custo. Essa é a fórmula e a equação, né? Você pode trocar as variáveis aí do jeito que você quiser, portanto que você obedeça a troca de sinal, o jogo de sinal. Então, veja, essa receita está sendo o que você obteve. Então, digamos que você está vendendo aí coxinha, sei lá, você pode estar vendendo brownie, vendendo o que for, você pode estar vendendo qualquer coisa, tá? Você está vendendo aí suas coxinhas por 10 reais e você vendeu 10 coxinhas. Então, você teve aí 100 reais que você ganhou. Na verdade, a sua receita está sendo 100 reais. Porque para você produzir essa coxinha, você tem um custo de produção. Então, vamos supor aqui, eu estou vendendo a minha coxinha por 10, mas eu gastei 5 para produzir. Então, se eu peguei uma receita de 100, eu vou ter aí um lucro de 50 reais, né? Parando para pensar. Então, se custa produzir 5 reais e estou vendendo por 10, eu tenho 5 reais de lucro por coxinha. Então, é a mesma coisa. Veja que na questão nós temos o lucro, certo? Nós temos o lucro
e nós temos o investimento, nós temos o custo. Então, tem como encontrar, na verdade, a nossa receita. A receita, veja só na safadeza, a receita ela é o lucro mais o custo. Então, a receita basicamente é a soma dessas duas informações, é o dinheiro que você arrecada no total, né, sem tirar o custo da jogada. Então vamos fazer da seguinte forma. Então se eu pegar 33 milhões, que é o valor do lucro, eu preciso somar com o investimento. Só que o investimento é de 225 milhões. A partir disso que eu consigo encontrar a parte da nossa receita. Então, basicamente aqui, ó, se a gente pega 33 com 25, né? Isso aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 5. Nós temos 258 milhões. Isso daqui é a nossa receita. Ou seja, vendi todos os telefones no segundo semestre e consegui obter uma receita total, o dinheiro que veio no caixa, 258 milhões. Eu não tirei a parte do custo, eu não tirei a parte do lucro, é todo o dinheiro obtido, é o dinheiro bruto, por assim dizer, tá? E esse é o dinheiro responsável pela quantidade de telefones que você vendeu, tá? Só que veja, você vendeu 150 mil telefones. Essa quantidade ela não vai ser alterada. Então, para você descobrir o preço de cada telefone, você vai pegar o 258. Escrevi 250. Eu falo uma coisa e escrevo outra. 258 milhões dividido. Deixa eu pegar a régua bacteriana de Rafael. Saindo daqui eu vou lavar minha mão. Sem ofensa, Rafael, pelo amor de Deus. Então, ó, dividido por 150 mil. Eu pego a quantidade total arrecadada dividido pela quantidade de telefones vendidos para saber o preço por unidade. Coisa maravilhosa que cortar zero todo mundo gosta, né? O valor que sobra aqui é de 258, não, na verdade é 25.800 dividido por 15, né? É esse preço que a gente tem. Vamos colocar aqui, né? Não, eu vou ter que colocar os zeros. 258. Acho que não vai precisar terminar a conta, né? Até a gente encontrar pelo menos os primeiros números aqui. Eu tenho um 6, ó. Um 6, um 7, um 8, 2, 5, 2, 6. Esses valores são diferentes entre si. Então, basicamente, eu não vou precisar terminar a conta toda. Aqui já vai dar para marcar a alternativa ali na metadinha da conta. Aqui a gente vai colocar o 1. Obviamente, todo começa com 1 ou com 2, mas se colocar o 2 aqui, né? Vai ficar 30, passa do 25. Então, vamos colocar aqui 15, 25 menos 15. Vai ficar igual a 10. Baixo 8. Então, já corta D e a E, porque nossa resposta começa com o número 1. Agora temos 6, 7 e 8. Vamos lá, para chegar próximo de 108. É 7, né? 15 vezes 7, eu acho que dá 105. Deixa eu confirmar isso porque eu erro conta. 7 vezes 5 dá 35, vai a 3. 7 mais 3 dá 10. 105. Então, a resposta é a letra B. Eu não preciso terminar isso daqui, tá? Coisa boa, gabarito gostoso, distratores mais gostosos ainda, porque você tem aqui na nossa unidade de milhar 1 e na dezena 6, ou perdão, na centena 6. Aí no outro 1, 6, 1, 7 e 1, 8, 2, 5, 2, 6. Então são todos algarismos em sequência distintos. Na hora de você fazer a conta, você não precisa terminar, né? Encontrou em um 7, já sabe que a letra B é o resultado correto. Então, corre para o abraço, acerta a sua questão maravilhosa, poupa tempo e vai para a próxima questão, tá, gente? Olha, questãozinha que tem muito passo a passo, né? Eu tive que explicar muita coisa, era um pouquinho mais demorada por conta das explicações, mas quando você já sabe do conteúdo, tudo fica mais dinâmico. Então, ó, só recapitulando, tá? Nós pegamos o investimento, que era 45 milhões por região, então multiplica por 5. Quantidades vendidas também era por região, então foi 30 mil vezes 5. A parte do lucro total. Então, essa primeira parte aqui, ó, a gente pegou diretamente do texto.
Só se atentar aos pequenos detalhes. Depois, o lucro 10% a mais do anterior, então até aí muito fácil. 10% de 30 milhões, 3 milhões, então ele quer lucrar 33 milhões. Depois disso que vem a virada de chave para você responder a questão, né? É o preço do aparelho. E aí você precisa encontrar qual foi o dinheiro que você ganhou na receita. Então, na verdade, você vai pegar aqui, né? A receita é o lucro mais o custo, vai somar o lucro que você encontrou mais os 225 milhões que você encontrou lá primeiramente, quando começou a resolver a questão, para encontrar a receita do segundo semestre. Depois divide pela quantidade de telefones que foi vendido no país inteiro, para encontrar o preço, né, que deu 1.720, o preço por telefone. Questãozinha muito boa, questãozinha de novo, que fala sobre contexto financeiro, tá? Que fala sobre a parte de porcentagem, que fala sobre a parte de lucro. Então, esse tipo de situação está muito presente na prova. Até porque isso faz parte do dia a dia do CLT, do adulto, da sua vida adulta. Matemática financeira faz parte. Como é uma situação, um problema que você enfrenta todo dia, como é que não vai cair no Enem? Que se tem uma coisa que o Enem gosta, é de problema, né? Vamos dar continuidade, tá, nas nossas questões. Veja, vamos pegar essa daqui agora, que é a questão 29 da página 297, tá? Pega aí o cadernão com você, pelo amor de Deus, para que você consiga acompanhar todas as questões à risca. Vamos ver isso daqui, ó. Para que se alcance o lucro... De novo, mais uma vez, novamente. Já está cansado já, né? Eu sei. Mais uma vez, coisa de lucro. Ave Maria. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deve ser de... Bom, vamos ver isso aqui, né? Ó, no dia do evento decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos. E foi isso que ele perguntou para a gente, foi referente a esse valor. Isso é uma informação importante, tá? Sobre as bebidas e petiscos. Pois todo o público que comprou ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter o lucro de 17 mil reais. Ele precisa lucrar 17 mil reais. É o objetivo desse cara daí, tá? Vamos olhar na situação base para ver o que é que está acontecendo. Deixa eu só beber uma água que minha garganta está fraca hoje. Vamos lá. Uma casa de shows terá um evento cujo o custo total de produção, vamos lá, a gente tem um custo, ó, 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. Quantidade de pessoas, isso é importante também. O preço do ingresso será de 130, que é importante também, e normalmente 60% das pessoas que adquirem meia entrada, ou seja, jovens, estudantes, pessoas de menor, pagando R$ 65 pelo ingresso. Então a gente consegue perceber que esse público ele é majoritariamente menor de idade. 60% vai adquirir meia entrada. Isso para o dono, né, o investidor, a produtora, para a pessoa que está fazendo o evento, é uma parte negativa, né? Porque ele vai lucrar menos. Ele vai ter uma receita menor porque as pessoas vão ocupar, né, independente de ser um adulto ou um adolescente ou uma criança, vai ocupar o mesmo espaço, está lotando a casa de show, onde um adulto poderia estar pagando um preço maior, mas ele está recebendo mais jovens, consequentemente, está lucrando menos. Então veja só, além do faturamento proveniente de venda, a casa de shows vende com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Tá. Isso aqui é importante também, né? Além do faturamento proveniente de vendas, a casa de show vende com 60% de lucro essa parte de bebida e petisco. Foi o que ele disse aqui, né? A mesma coisa. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou, o contratante se lascou, porque ó, superou em 50% o que estava previsto. Ele estava esperando uma quantidade e essa quantidade foi a mais. Se arrombou. Dê seus pulos para lucrar agora.
cara tava querendo, lembrando, o cara tava querendo lucrar 17 mil aí, né? Ou seja, as pessoas vão ter que consumir bastante dentro do show para que ele consiga obter um lucro desejado, né? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro passo aqui, ó. Ele está dizendo que, em relação ao que estava previsto, as meias entradas foram superadas em 50%. Então foi 50% a mais. Primeiramente, vamos achar qual era o previsto, né? Qual era o previsto? Vamos colocar aqui mesmo. Eu vou colocar aqui da seguinte maneira, ó. Eu tenho que de meia entrada é esperado 600 ou 60%. Então vamos colocar assim, ó. Meia. Vixe, peraí. Meia. Que é as meias entradas. É esperado 60%, mas de quanto? De 500 pessoas. Que a gente corta os zeros, não. Eu vou ter 5 vezes 6, que é 30. Então nós temos aí 30, quer dizer, 300 pessoas que vão estar presentes nesse show, porém pagando meia entrada. Lembrando, isso era o que ele estava prevendo, né? Na verdade, o padrão que acontece nos shows, né? O que era esperado. Não foi isso que aconteceu, infelizmente. Então isso daqui era o que era planejado. Vou escrever assim, planejado. Até para a gente não se atrapalhar. Porém, o que aconteceu é que, na verdade, foi 50% a mais, né? Gente, ó, 50% a mais é 150% desse valor. Não que você precise calcular, porque, poxa, 50% de alguma coisa é a metade, né? Tá? Em outras palavras, é um meio, né? E a gente sabe que metade de 300 é 150. Então, é 300 mais 150, 450 pessoas. Então, assim, o planejado era 300, o que de fato aconteceu, vou mudar a cor, vamos colocar aqui de azul. Estavam presentes 300 mais 150, que é 50% do próprio valor. Então, 450. Vamos colocar aqui meia, tá? Meia entrada. Agora vamos pensar o seguinte, se eu tenho 450 ingressos que foram vendidos de meia entrada, o ingresso de meia entrada ele custa R$ 65, tá? Você anotou isso, você grifou isso na hora da prova. Então você vai pegar aqui agora o valor de 450, ou você pode colocar o 45 mesmo. 45 vezes o 65, que é o preço do... Deixa eu ajeitar isso para vocês não se atrapalharem, porque quando eu faço conta com zero, eu sempre tiro o zero, eu não gosto dele. Então 450, não, muito pelo contrário, eu amo o zero, né? Até porque ele facilita nossas contas. 450 multiplicado por 65, ó. Então vamos pegar o 45 vezes o 65. Aqui a gente tem 25 vai a 2, 5 vezes 4, 20, 22. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. Então temos 5, 2, 9. Beleza. Nós temos aqui R$ 29.250. Isso está sendo o preço, né? O lucro dele, o lucro não, perdão, a receita só com meia entrada. Gente, para pensar comigo. Se a gente tem 450 de meia entrada, significa que eu tenho 50, que é o ingresso inteiro, né? O valor completo. Então, eu vou colocar assim, inteira. Sei, tem 50 adultos nesse show, né? Os pais que foram, não sei. Vamos pegar aqui. E agora vai ser... Eu vou anotar aqui ao lado, eu botei azul. Não, tem que ser o mais escuro. Deixa eu apagar isso daqui. E esse valor eu vou copiar aqui, meia, para a gente não se atrapalhar, tá? E vamos calcular agora o preço da inteira. A inteira vai ficar R$ 50 multiplicado por 130, que é o preço do ingresso. Então vamos escrever aqui, ó, 50 multiplicado por 130. É só a gente fazer 13 vezes 5.
15 vai a 1,65. Vou botar aqui o seu 65, porém tem 2 zeros que a gente ignorou e você vai escrever aqui, tá? Esse é o dinheiro arrecadado com os ingressos dos adultos, né? Com a inteira. Então nós temos aí 6.500. Vamos fazer o seguinte, vamos somar esses valores, porque a gente consegue, através da soma, descobrir qual foi a receita completa desse show, né? Para o contratante aí, para o cara que é o dono da casa de show. A gente consegue determinar a receita dele dos ingressos. Então vamos pegar o 29.250 somado com 6.500. 5, 7, 15, 35.750. Bom, passou o custo, né? Ele já está no lucro já. Eu vou colocar aqui embaixo a soma desses valores, só para ficar organizado, né? Que tá meio feio. É 35.750 reais. Isso é o todo. Nós obtemos aí uma receita de 35.750. Porém, você olha, né? O custo foi de 34.350. Então ele já está no lucro, lucrou um pouquinho. Lembrando, ele precisa lucrar 17 mil. Eu só fiz a conta com os ingressos. Está faltando a parte de petisco, de bebida, né? Refrigerantes, que se você é de menor você não bebe, espero eu. Agora, se você já é de maior, problema seu, né? Vamos lá. 17 mil é o que ele espera lucrar aí. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho a receita e eu tenho o custo. Eu vou anotar isso daqui, ó. Receita de ingressos. Vou anotar aqui em cima. Receita. Misericórdia que ficou feio. Vou colocar aqui receita. Só que isso daqui é dos ingressos. Dos ingressos. A receita dos ingressos, nós temos 35.750. E eu tenho essa receita, mas eu tenho um custo. Então, vou colocar aqui, ó, custo. Esse custo ele foi de 34.350. Se eu faço essa subtração, eu consigo identificar qual foi o lucro obtido só com os ingressos. Então, temos 0, 0, 7 menos 3 dá igual a 4, 5 menos 4 dá igual a 1. Nós temos aí um pequeno lucro, uma pequena margem de lucro de 1.400. Lucro com os ingressos. Tá? Para a gente deixar isso em mente. Gente, lucro com os ingressos. Esses 17 mil que você precisa lucrar é ao todo. Ao todo. Só que a pergunta, a demanda, o comando da questão está falando para alcançar 17 mil de lucro, o gasto médio por pessoa ele está sendo bem específico, é somente com bebidas e petiscos. Esses 1.400 não faz parte nem da bebida nem do petisco, ele faz parte somente do ingresso. Então eu vou retirar ele dos 17 mil para saber o objetivo de dinheiro que eu preciso chegar só com o consumo, tá? Então eu vou pegar aqui agora 17 mil e vou subtrair esses 1.400. Tá? Isso daqui vai ficar 15.600. Aí você pensa aqui agora, poxa, 15.600 é o lucro, né, professor? 15.600 é o lucro. Beleza, a gente já conseguiu quase chegar na resposta aí, porque basicamente você vai pegar 15.600 e vai dividir pelas pessoas para saber quanto que cada uma gastou. Totalmente errado, você vai se lascar e vai errar a questão por um detalhe muito importante. Que 17 mil é o lucro, gente. É aquela coisa que eu falei, se você está vendendo uma coxinha por 10 reais, o seu lucro não é 10 reais. O seu lucro é pegar a receita e tirar o custo. Então esse petisco, essa bebida, ele teve o dinheiro para comprar ou para fazer. E ele vai vender por um preço maior, né? O custo, venda.
A diferença entre esses dois é o meu lucro. Então, e outra coisa, ele está dizendo, no dia do evento decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro. Então, basicamente, veja, ele está calculando 60% de alguma coisa, de X, de algum valor, e o resultado está sendo 15.600. 60% de um valor está gerando esse lucro para mim. É isso que ele está falando para a gente. Então o número vai ser maior. Se você compra ali um refrigerante de R$8, o cara que está te vendendo um refrigerante vai ter uma margem de lucro de, sei lá, R$4, R$3,60. Ele vai ter um lucro que não vai ser o mesmo valor, já que ele teve custo de colocar aquele refrigerante para te vender. Então ele vai cobrar mais para você. Então nós temos aqui, ó, 60% de X igual a 15.600. X é igual a 15.600 multiplicado por 100 dividido por 60. Corto o zero daí, nós vamos ter, aqui vai ficar 3 zeros, 156 mil, apertei no botão aqui sem querer, 156 mil dividido por 6, tá? Então é esse valor que nós temos aí. Multiplica por 100 e divide por 60. Agora a gente vai ter que pegar esse valor dividido por 6 para obter esse número, tá? Então veja, eu vou ignorar esses zeros porque se eu pego o número 156, ele é divisível por 6. Isso quer dizer que o resultado vai dar um número exato. Por que ele é divisível por 6? Critério de divisibilidade por 6. Um número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisível por 2 porque é par. Divisível por 3 porque se eu somar esses três algarismos, né, 5 mais 6 dá 11, 11 com 1 dá 12. 12 está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. Vamos fazer isso daqui, ó. Então dá para dividir por 6, né? Vamos pegar o 2, que vai ficar 12. 36, eu coloco 6. Então aqui nós temos 26, coloco os 3 zeros que sobraram, 26 mil. O que é que esse número está te representando? Que no dia desse show, ele precisa vender 26 mil reais somente com bebida e petisco. Porque se ele consegue vender 26 mil reais com bebidas e petiscos, considerando que ele precisa ter uma margem de lucro de 60%, então 60% desse valor é lucro. 60% de 26 mil é quanto? 60% de 26 mil a gente já sabe que é 15.600. E da onde surgiu esse 15.600? Do lucro que ele desejava obter. A gente pegou o lucro de 17 mil, tirou o lucro com os ingressos, tirou essa parte dos ingressos aí e sobrou somente o valor dos petiscos onde eu precisava lucrar. Então nós temos aí 26.500. E o que é que você vai fazer com esse valor? Ele quer saber, gente, ó, o lucro esperado, o gasto médio por pessoa. Então você pega os 26 mil e vai dividir por 500. Corta os dois zeros, nós temos 260 dividido por 5. Aqui coloca 5, que vai ficar 25. 52, letra D, tá? Deixa eu colocar aqui. 52. Então, veja, é uma questão, até que passei muito tempo nela, na verdade, né? Ela tem muita informação e eu preciso explicar muito essa parte da porcentagem porque não é tão simples, né? Esse conceito do lucro que precisaria ser 60% de algum valor não é tão fácil de você entender na hora e você pode errar a questão por uma falta de interpretação. Essa questão ela é um pouco mais... Ela não é difícil, tá? Mas ela tem essa safadeza, né, do 60%. Né? E tem aquele negócio do lucro também, que você tem que tirar o ingresso porque o lucro tem que ser somente considerando a nossa demanda, que é do petisco, tá? Então, isso daqui é uma parte importante da questão, é uma parte chave, né? Tirar os 1.400 do ingresso para ficar somente com essa parte das bebidas. E esse dinheiro que sobra, ele precisa ser 60% de alguém, né? Então, tá aí a resolução, é uma questão boa, tá? Se você já fez ela e conseguiu acertar, meus parabéns. Se você não conseguiu acertar, pegue esses detalhes importantes nas questões
e anote o que você errou para que você consiga na próxima questão melhorar ainda mais e não esquecer esses detalhes, tá? Porcentagem é um cara chato que costuma confundir na interpretação de texto, tá? Vamos lá. Questão 30, página 297. Vamos ver aqui, ó. Os conceitos de João e Felipe foram respectivamente. Ele está dando uma listinha aí para a gente comparar esses números, né? João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática na qual durante uma semana resolveram 200 questões. Misericórdia. Nem eu aguento. Vamos lá. João acertou 75% das questões da maratona e Felipe acertou 30%. Gente, 75%, 75 sobre 100 do valor de 200, tá? É isso daqui que a gente precisa calcular. Corta os zeros, vai ficar 75 vezes 2, que vai ficar 150. O bicho acertou 150, velho, filho de Satanás. Aqui foi João. Agora vamos olhar a parte de Felipe. Ele acertou 30% a menos que a quantidade de questões que João acertou. Porcentagem complementar, foi 30% a menos, então ele acertou, na verdade, 70% de João. Então a gente vai pegar 70% vezes 150, que é referente ao que o outro acertou, né? Corta o zero, corta o zero, corta o zero, corta o zero. 7 vezes 15 dá 105. A gente já fez essa conta aqui hoje. 105, essa vai ser a parte de Felipe. Olhando para essa lista aqui, esses valores, eles vão estar em porcentagem. Nessa maratona, a porcentagem P. Então, esse valor que a gente está encontrando, o P, é referente aos acertos, mas ele está escrito em porcentagem referente à quantidade total. Ou seja, aqui nós entramos num conteúdo chamado taxa percentual. Taxa percentual, como é que você vai calcular? Valor inicial sobre valor final. E aí você pode multiplicar por 100 para que você consiga encontrar o número já em porcentagem. Então, basicamente, na parte de João, eu vou escrever o seguinte: 150 dividido por 200. Das 200 questões, ele acertou 150. Então, quantos por cento ele acertou? Vamos descobrir isso agora. Corta o zero. Nós temos aqui 15 dividido por 20. Vamos simplificar isso por 5. Vou colocar aqui, ó, por 5. Dividindo isso por 5, nós temos 3 e 4. Bom, 3 quartos é 0,75, né? Então, basicamente, ele acertou 75% dessa maratona aí, velho. Então, basicamente, João, ele... Vixe, aqui ficou menor ou igual? Não, ficou só menor, estritamente menor. Eu acho que faltou o menor ou igual aqui na hora que eu fui colocar essas informações. Ficou faltando. Porque tem regular, bom, muito... Tem a compartilhação, o bom e o muito bom, né? Ó, estão compartilhados. Vamos calcular o de Felipe para a gente tirar essa prova, mas eu acho que faltou eu colocar o símbolo do maior ou igual. Acho que foi só o maior. Mas vamos fazer o do Felipe para encontrar outro resultado, para a gente conseguir ver qual é a alternativa correta. Vamos pegar aqui o de Felipe, ó. 105. 105 dividido por 200. Bom, não dá nem para... Não, dá para simplificar por 5, né? Dá para simplificar por 5. 105 dividido por 5. Isso dá quanto? Aqui vai ficar 2. Ah, vai ficar 21. De fato, 21. E 200 dividido por 5 vai ficar 40. Tá. Agora não tem mais como simplificar, né? Vamos ter que fazer a divisão. Vamos pegar aqui 21 e dividir isso por 40. Isso vai ficar 0, coloca um 0 aqui. 5. 5 vezes 4 vai bater 20. Baixo 0, 10. Vamos colocar o 0 aqui. E aqui 2. Aproximadamente 52 aí, né? Vamos deixar assim.
0,52. Vou colocar o símbolo de aproximado. Aproximadamente 52%. Então, basicamente, Felipe está em 52%, que está em regular. Felipe está aqui, né? Bom, então assim, ó, João e Felipe, respectivamente. Eu tenho certeza que Felipe é regular. Ficou entre muito bom e bom. Eu provavelmente, gente, esqueci aqui de colocar o maior ou igual, tá? Tá faltando isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Mas ficou faltando o maior ou igual. Porque eu já corrijo para vocês para não ficar a questão incompleta. Faltou, em um desses faltou. Porque assim não vai ficar incoerente, a questão meio que vai ficar incompleta, né? E aí não dá. Faltou sim, gente. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu tenho um menor igual aqui. Tenho aqui. Aqui. E aqui. E aqui também nos dois. Então, basicamente, se o valor de João foi 75%, ele pode estar em muito bom. Porque no muito bom, o valor de acertos em porcentagem pode ser igual a 75%. Então, vai ser muito bom e regular. Letra B, tá? Só fazendo essa correção aí com vocês, provavelmente, com toda certeza, no cadernão vai estar correto na hora da passagem para o slide que ficou sem o sinalzinho de baixo, tá? Então, esta aqui eu consertei para vocês, já dá para marcar a alternativa correta. Veja, o que é que essa questão trabalhou? Conceitos básicos de porcentagem, onde você encontra a porcentagem da quantidade e depois taxa percentual. É um assunto que cai todo ano na prova, taxa percentual. Né? Aumento, decrescimento, ele vai dar uma situação gráfica, um gráfico de linha, de tabela, onde de ano tal até ano tal aumentou a produção da empresa, qual foi a taxa percentual de aumento? Valor final, valor inicial sobre valor final. Só isso. Tem muitas questões assim para você praticar lá no cadernão. Se você pesquisar aí na internet também vai ter, tá? Questãozinha boa, questãozinha bacana, tá? Uma questão fácil, até para compensar a questão passada que deu muito trabalho, né? Mas tá aí. Bora para mais uma. Enem 2020. Essa questão aqui ela também vai abordar matemática financeira, tá? Nós temos aqui o seguinte, ó, consideradas as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá o maior valor de rendimento líquido a esse investidor? E qual será esse valor? Ele está fazendo duas demandas, né? Qual é a classificação e qual é o número? Tem duas demandas aqui. Nós temos aqui a básica e a pessoal. Nós temos aqui taxa em cima do rendimento e aquele valorzinho que você tem que pagar para o banco, né? Que ele vai administrar o seu dinheiro, né? Vai pegar uma partezinha para ele, que ele não é bobo nem nada. Nós temos aí um capital de 10 mil. Está investindo 10 mil reais. Vai render esse valor por mês. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Ó, vamos calcular a parte básica. Depois a gente vai para a parte pessoal. 0,542%. Ixi, eu anotei no slide errado, peraí. Cadê? Vamos aqui, ó. Parte básica aqui. Aqui tem espaço. Essa parte básica eu tenho 0,542. Só que é 0,542% por 100. Não se atrapalha nisso daqui, pelo amor de Deus. Por 100, tá? O número é decimal, tá em porcentagem, não tem problema nenhum. É por 100 do mesmo jeito. Isso vai ser multiplicado, gente, por 10 mil. Que maravilha! Multiplicar por uma dezena fechadinha, por uma unidade. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Números terminados em zero, né? Múltiplos de 10. Isso daqui é maravilhoso. Corto zeros. E agora eu tenho 0,542 vezes 100. Nós temos duas casas decimais para frente. Ó, nós temos aqui 54,2. Isso vai render todo mês. Você guardou lá no banco 10 mil.
todo mês ele vai render para você R$ 54,02. Porém, tem essa taxa administrativa que ele vai pegar um pouquinho para ele, que é uma taxa de 30 centavos. Então, você vem aqui, ó, o banco vai descontar. Então, você vai tirar 0,3. Então, nós temos aqui 12 com 3, 9. Aqui 3. Vai ficar 53,9. Não sei nem por que eu fiz essa conta, foi no automático. Mas está aqui a parte da básica. Vamos ver o do pessoal, né? O do investimento pessoal, para saber se o investimento ele é maior, melhor ou pior, né? Se ele vai ser melhor ou pior para a gente. Vamos pegar aqui, ó, o pessoal. O investimento pessoal ele tem 0,560%, tá? Vamos colocar aqui, ó, 0,560% multiplicado por nosso valor de 10 mil. Corta os dois zeros, nós vamos ter 0,560 multiplicado por 100, duas casas decimais, nós temos aqui R$ 56. Porém, taxa administrativa mensal é de 3,8 sobre o rendimento. Na parte pessoal, ele já está aplicando uma porcentagem em cima do que rendeu, tá? E ele vai retirar esse valor. A forma como você vai fazer isso depende muito de você. Ou você pega o 3,8, multiplica e depois subtrai, ou você vai acabar calculando de uma vez só. Se pegar 100 menos 3,98, que vai ficar 96,2%. Eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho, não sei, mas pelo menos você achar a resposta logo direto, né? Eu vou fazer o 3,8 para ficar mais explicativo para vocês, ó. 3,8 sobre o rendimento. O rendimento está escrito aqui. Rendimento. Só que a gente está tendo essa taxa de 3,8% desse valor, de 56. Aí o que é que você faz? Coloca aqui e faz a multiplicação, né? Vamos lá. Nós temos o nosso 8 vezes 6, que vai ficar 48. 6 vezes 3, 18, mais 4, 22. 8 vezes 5, 40. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. 8, 2, 11. 2.128, lembrando, tem uma casa decimal, 212,8. Tem horas que eu uso a regra, tem horas que eu esqueço. E aí, dividido por 100, ou seja, mais duas casas decimais para a nossa esquerda. Vai ficar 2,128. Esse é o preço que vai ser descontado, bicho. Então, na verdade, o que é que vai acontecer aqui agora? Ó? Você vai ter 56 e esse banco vai descontar de você, deixa eu botar aqui, vai descontar o 2,128. Tá? Vou colocar o zero aqui de vermelho mesmo. E aí a gente vai fazer essa continha aqui. Tá? 10 menos 8 vai ficar 2, que é 9 menos 2 que vai ficar 7, que 9 menos 1 que vai ficar 8, que vai ficar 5 menos 2 que vai ficar 3, 53,872. Muito, muito próximo, né? Muito, muito próximo. Porém, quem saiu vencendo ainda foi a parte básica. Tá aqui. Parte básica 53,9, ou seja, o que mais vai gerar um rendimento, por mais que seja uma diferença mísera, né, de 0,010 centavos aqui, 0,00 centavos, o maior é a parte básica, R$ 53,90, marca aí a alternativa a letra A, beleza? Questãozinha também sobre contexto financeiro, parte sobre rendimento no banco, lá do quanto você vai investir. Cálculo simples, calcula a porcentagem, diminui o valor que o banco cobra, tá? Pode ser em porcentagem ou não. Compara os dois para saber quem é o maior e marca a alternativa correta em paz e tranquilidade. Bora pegar aqui essa questão em 2019. Ó. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sobre juros compostos. Tá aqui. 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência. Gente, olha,
esse depósito inicial, isso daqui é capital. E isso daqui é taxa, é o nosso I. Agora, o tempo, ele está aqui colocando em opções. Eu tenho essas opções de tempo, onde a gente vai ter que selecionar ou encontrar algum desses valores. Vamos ver isso daqui. Eu acho que eu já fiz essa questão, eu lembrei agora. Eu acho que eu já fiz na aula de log e eu botei de novo. Agora que eu vi o log aqui, eu lembrei. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Eu já fiz. Gente, eu fiz essa questão na aula de logaritmo, tá? Não era para ter colocado, mas coloquei de novo. Porque as questões de juros compostos que possam aparecer na prova, elas podem estar atreladas a esse conhecimento de logaritmo. Foi por isso que eu coloquei essa questão aqui também. Mas eu lembrei agora que eu já resolvi ela. Então veja, o objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Por mais que eu já tenha feito, não tem problema, a gente faz de novo, né? Já dá uma revisada em logaritmo já. Tá outro. Quando somado aos juros do fundo, considere a aproximação. Ele deu aqui log de 2, log de 1,05. E é para que essa pessoa atinja seu objetivo. Então a gente vai encontrar o T. Gente, ó, fórmula de juros compostos. Montante é igual a capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Nós temos que esse montante precisa ser o dobro do capital. Se o nosso capital é 200, aqui é o dobro, 400. Igual a 200 multiplicado por 1 mais I, 1 mais a taxa. Nós sabemos que 5% é 0,05. Então, 1 mais esse valor é 1,05 elevado a t. Pessoal, corta os dois zeros. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui nós temos 1,05 elevado a t. Não dá para fazer por equação exponencial, porque como é que eu vou igualar essas bases, né? Então, a alternativa para você aqui agora. Aplica log de ambos os lados, ó. Aplicando o log de ambos os lados, agora fica mais tranquilo, porque a questão já forneceu quem é o log de 2, 0,3. E o log de 1,05, quer dizer, vou primeiro tirar o t, né, aplicando propriedade de logaritmo, só para lembrar você aqui, ó, o log de a elevado a b é a mesma coisa que b do log de a. Então a nossa potência ela vem aqui para trás, tá? Então nós temos aqui o log desse valor, que a questão já forneceu, que é 0,02. Então o valor de t, ele vai ficar 0,3 dividido por 0,02. Multiplicando isso por 100, eu vou ter 30 dividido por 2, que vai ficar igual a 15 meses. Tá aqui, ó, plano B. Marca a letra B e vai para o abraço. Já resolvi essa questão, como eu já disse, mas é bom que a gente dê uma lembrada em logaritmo, tem esse contexto, sim, de juros compostos, que é como pode aparecer na prova, tá? Bora para mais uma, se eu não me engano, a última, para a gente finalizar essa aula de hoje. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está implorando para que a aula acabe, eu sei que você odeia matemática financeira, eu sei que você acha uma bosta, mas é preciso você entender esses conceitos, para que você não chegue lá na prova e não fique, meu Deus, eu não vi isso. Viu sim, está estudando, vai aprender e vai acertar essas questões na prova. Isso daí não tenho dúvida. Veja, uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Né? Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar. Ele está dizendo o quê? Você comprou um produto, teve a taxa de 1% ao mês, em juros compostos, e ele está te dizendo a parcela com os juros. Ele quer saber qual é o valor do produto sem os juros. Então,
Bom, pessoal, juros compostos, eu acabei de colocar lá a fórmula para vocês, né? Acabei de colocar a fórmula para vocês, está aqui em cima. Ó. M é o capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Essa é a fórmula. Só que veja só, o tempo aqui, ele está dizendo que é de um mês, né? Então, basicamente, vai ser elevado a 1. Então, esse T não vai fazer muita diferença na nossa conta. Quer dizer, são duas parcelas. O primeiro pagamento é no tempo 1, de um mês, e a outra parcela é no T igual a 2. Aí sim vai fazer diferença. Agora, a taxa ela é de 1% ao mês. Ó. A taxa é 1%, que é igual a 0,01. Ou seja, substituindo lá na nossa fórmula, vai ficar 1,01. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. No primeiro mês, nós vamos ter aqui o montante, que é 202, que é o valor com a taxa, igual ao capital, que na verdade a gente não sabe, é o que você quer encontrar, ou seja, qual foi o valor inicial desse produto que você comprou e ficou um pouquinho mais caro por conta dessa taxa percentual, multiplicado por 1,01 elevado a 1. Então você vai isolar esse valor de C, que vai ficar 202, tá? 202 sobre 1,01. É esse procedimento que a gente tem aqui para conseguir encontrar a nossa resposta. Vamos lá, se eu fosse fazer isso daqui, tirando as nossas casas decimais, né? Eu iria multiplicar isso por 100, porque o nosso denominador tem duas casas decimais. Aí eu teria esse valor, adicionando dois zeros, né? Deixa eu só copiar que ficou feio. Nós temos aqui, ó, dois zeros. E embaixo eu teria 101. Só que aqui, se a gente pegar 202 e dividir por 101, por 101, se eu multiplicar isso por 2, dá 202, né? Então, no caso, nossa resposta ela fica igual a R$200. Eu tenho aqui 200. É isso mesmo. Agora, no segundo mês, eu vou analisar isso agora. Ó. No segundo mês, nós vamos ter agora o preço de 204,02 igual ao capital, que a gente não sabe quanto é, que vai estar multiplicado por 1,01 elevado a 2. É isso que a gente tem aí. Novamente, que vai ficar o capital igual a 204,02 sobre 1,01 elevado a 2. Ave Maria, não vou fazer essa conta de multiplicação. Ainda mais essa potência com o número decimal. Deixa eu ver aqui. 1,01. Cadê o vírgula, meu Deus do céu? 0,1 elevado a 2. 1,0201. Ó, 204,02 dividido por 1,0201. Agora, se eu pegar o nosso 204,02 dividido por 1,0201, dá 200. Dá o valor de R$200. Tá? Nós temos aqui, ó, para concretizar a compra, o gerente emitirá a nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal. Gente, você fez sei lá, um mini financiamento aí, né? Você pegou a sua compra, dividiu para duas vezes. Porém, no total, você está gastando o quê? Quer dizer, sem os juros, né? O primeiro mês mais o segundo mês. Pô, 200 mais 200. Então, no total, o preço sem juros deu R$400. Claro que, como você está parcelando, vai ter essa taxa percentual em cima do valor. Você vai pagar, sim, um pouco mais caro. Porém, o valor do produto ele é de 400.
conseguiu, aí você, vou parcelar, não tenho esse dinheiro agora, vou parcelar. Então por mês você vai pagar um pouquinho a mais, tá? Então, ó, questãozinha tranquila também, utiliza assim a fórmula de juros compostos, encontra o capital, tá? A única dificuldade aqui não é dificuldade, tem coisa chata que é essa potência elevada a 2 desse número decimal, né? Geralmente as questões de juros compostos, ele traz aqui entre parênteses, né? Use 1,01 elevado a 2 igual a 1,0201. Em vestibulares, no seu geral, traz. Infelizmente, a questão do Enem não trouxe. Você tinha que calcular. Essa conta é chata. Tá? Então, você faz isso. A única dificuldade aqui são essas continhas com decimais que você não pode errar na hora da prova, tá? Mas é uma questão tranquila. Meus lindos, espero que vocês tenham tido aí uma ótima aula, que vocês tenham entendido tudo, tá? Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você vai jogar essa dúvida lá na comunidade, porque todo mundo vai te ajudar. Então, não se acanhe. Tira a dúvida com os professores também. Quero te ver lá presente na nossa revisão presencial, que vai ser lá. É na Unite, né, produção? Para quem é de Aracaju. Para quem é de Aracaju, que eu esqueço que tem gente de fora. Se você é de fora, venha para cá, se vire, dê seus pulos, tá? Um cheiro, um beijo, até a próxima semana, ou até na outra, né? É na outra, até a outra, até a outra. Cheiro, valeu, valeu.